Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Maravilhoso, Príncipe da Paz, aquele que dá vida e dá vida em abundância, aquele que morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão poderosa do Senhor te ajude e que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida e seus negócios. Que o Senhor abençoe sua entrada, sua saída, e que a mão poderosa do Senhor tenha liberdade de te guiar, de te conduzir, de te ajudar, de te levantar e de operar na sua vida. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, mais uma oportunidade que o Senhor preparou para nós estarmos vivos, para nós agradecermos, para sonharmos, projetarmos, lutarmos, para termos bom ânimo e vencer as nossas dificuldades e diferenças e superar para a glória do Senhor nosso Deus. Queremos meditar hoje no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Nós temos aqui Jonas está dentro dos livros dos profetas menores no Antigo Testamento, e ele mesmo é o autor deste livro, e ele fala acerca da magnitude da misericórdia salvífica de Deus, e fala também a respeito da cidade dos ninivitas, e viveu cerca de 760 anos antes de Cristo. Deus manda Jonas a uma cidade de Nínive. Jonas, na Bíblia, é um profeta do Reino do Norte, e que viveu cerca de 760 anos antes de Cristo, no século 8. E Deus ordena que ele viaje para Nínive para pregar aos ninivitas a palavra de Deus. Jonas tinha a incumbência de avisar os ninivitas sobre o castigo divino. Os ninivitas era um povo mau. Nínive era uma cidade excessivamente grande
com mais de 100.000 habitantes, ficava à margem do rio Tigre, onde hoje existe, que está no Iraque, a moderna cidade de Mossul. Nínive fazia parte, ou era a capital do Império Assírio. E esta cidade, conforme 2 Reis, capítulo 19, versículo 36, foi onde habitou o famoso rei Senequeribe, que desafiou a Deus e que disse que não havia Deus nenhum que pudesse livrar Ezequias da mão dele. E naquela noite, quando ele desafiou a Deus, Deus mandou um anjo e desbaratou o exército do rei Senequeribe. E ele, depois dessa derrota, os seus 2 filhos, assassinou ele dentro do seu próprio palácio. Nínive tinha uma área de 7 quilômetros e tinha 15 grandes portões que penetravam suas muralhas. Era uma cidade muito bem projetada. Havia um sistema elaborado de água, de 18 canais que traziam água das colinas para suprir a necessidade de água dentro da cidade, além dos aquedutos. Ela foi fundada por Nimrod e modernizada por Senequeribe. Ela tinha um famoso palácio que chamava Palácio Sem Rival. O palácio tinha 503 metros quadrados, 80 salas, e levou cerca de 160 milhões de tijolos para construir. A palavra Nínive significa bela e adorável. Hoje ela fica no Iraque, as ruínas. Os ninivitas adoravam um deus peixe, Dagon, que na mitologia deles era parte humana e parte peixe, que havia saído do mar e fundado a nação assíria. E Nínive adorava esse deus porque eles acreditavam que de vez em quando esse deus saía para poder abençoá-los. Eles eram conhecidos como sensual, cruéis, viviam de saques, orgulhavam-se dos montes de cabeça que eles traziam quando venciam as guerras. Alguns dizem que eles penduravam nos muros da cidade as cabeças para demonstrar o quão temerosos e violentos eles eram. Eles faziam pilhagem nas cidades dessas cabeças. A brutalidade, a crueldade e a atrocidade dos ninivitas eram conhecidas. Eles eram um dos povos mais temidos da terra, fixado na Mesopotâmia, às margens do rio Tigre. Eles dominavam as técnicas dos minerais, como cobre, ferro, criaram armas boas e por isso tinham uma vantagem em relação aos seus inimigos. Se tornaram mais resistentes e aplicavam aos povos conquistados a escravidão. Em vários casos, eles esfoliavam vivos as pessoas com pedras, cortando vários dos seus membros do corpo, tortura, deportação em massa de populações conquistadas. Esse povo é que Jonas teria que pregar. É a esta cidade que Jonas agora tinha que levar a mensagem, e é provável que por causa disso, temível, Jonas foge, e Deus disse para ele que ele deveria ir. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia
subiu até mim. Tudo isso que nós falamos aqui de maldade com o ser humano, Deus agora estava enojado com eles, e era preciso tomar uma providência, e foi Deus mesmo quem tomou esta providência. E Jonas intentou fugir de Deus para Tarsis, e Deus não o permitiu, fazendo acontecer o que diz aqui na palavra, que um grande peixe o engoliu. Depois de 3 dias, vomitou ele no mar, na praia de Nínive, e ele saiu a pregar a palavra de Deus e anunciar o evangelho do Senhor. Quando no barco ele pede para que lance ele no mar, para que se acalme a fúria do mar, eles lançam, o grande peixe engole Jonas e lança-o no mar. E Jonas vai e ora a Deus, da entranha dos peixes, pedindo a Deus misericórdia, graça, perdão. O bom de Deus é isso, gente, tá? O bom de Deus é que quando você busca, quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento e clamou Israel ao Senhor e Deus o socorreu. Olha, hoje, quem sabe você está numa situação complicadíssima, com a visão ofuscada, e não consegue enxergar nada, absolutamente nada do seu futuro, ou quem sabe a sua esperança já se foi. Ore a Deus. Jonas orou do ventre do peixe, pediu a Deus misericórdia, e ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste a voz. Onde quer que você esteja hoje, clame a Deus. Seja qual for a sua situação, seja qual for a situação que você está enfrentando, a lama que você está, ou a dificuldade que você está, clame a Deus. Ele tem solução para isso. E Jonas recebe o livramento de Deus e vai então pregar a palavra do Senhor aos ninivitas. E quando ele pregava, Deus disse para ele, era para ele pregar, Deus não deixou ele fugir, era para pregar contra Nínive. E ele foi, e era a cidade grande de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia que ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, que era do Império Assírio, o maior império da época, era onde estava o rei, o palácio do rei, e nós não sabemos qual o rei que estava na época. Ele começou a anunciar a palavra, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiam-se de panos de saco e de cinza, desde o maior até o menor, porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam águas, mas aos homens e aos animais estarão cobertos de pano de saco e de cinza. Clamaram fortemente a Deus, se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se volta Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E diz a palavra que Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não destruiu Nínive. Deus não quer que a humanidade se perca, nunca foi o interesse dele.
Deus não quer que os homens se percam. Deus não quer que o Brasil, que as nações se percam. Deus não quer que as famílias se destruam. Não, que os jovens se destruam. Não, Deus quer salvar. O desejo de Deus sempre foi a restauração. Quando Deus adverte, quando Deus levanta profeta, quando Deus mandou Jonas a Nínive, o desejo de Deus era restaurar aquele povo. Jonas até se enraivece depois, fica irado com Deus, e ele diz para Deus assim, quando os ninivitas se arrependem, ele fala com Deus assim: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor ia perdoar esse povo mau, por isso que eu não queria vir pregar. Olha, vai ter gente que quando aquela pessoa que está perdida, seu amigo, sua amiga, esposa, esposo, filho, se restaurar para Deus, eles vão acusar. Tem gente que parece que quer o juízo, que quer a sentença de Deus, que quer que Deus destrói, como fez com Sodoma e Gomorra, porque não teve jeito. Os sodomitas não quiseram se arrepender, mas os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas chegaram-se a Deus. Os ninivitas, o rei de Nínive proclamou, apesar da sua glória, da sua grandeza, o rei de Nínive entendeu que precisava de Deus. E ele disse na sua palavra, e ele diz: quem sabe Deus não vê o que nós estamos fazendo e volta para nós. O bom de Deus é isso. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em restaurar. Deus tem prazer em levantar o caído. Deus tem prazer. O desejo de Deus é restaurar. Quem sabe eu me dirijo neste dia a alguém que está caído no lamaçal, alguém que se aprofundou no pecado, alguém que está distante de Deus. Hoje é dia, diz a palavra: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como fizeram no deserto. O desejo de Deus é levantar, saia da condição de prisão espiritual e permita que o Senhor te restaure, como restaurou os ninivitas. Cerca de 120 mil pessoas, pela pregação de um homem que mesmo assim estava birrento com Deus. Deus não destruiu. Dizem que Nínive foi destruída cerca de 100 anos depois. Aquela geração provou da misericórdia, da bondade, da benevolência do Senhor Deus. Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar sua vida, sua família. O desejo de Deus é restaurar, não importa o quanto a pessoa está aprofundada. Os ninivitas parecem que não mereciam perdão. Os ninivitas, ao nosso ver, não mereciam. Se fôssemos nós, não daríamos a eles perdão, jamais daríamos. Maldosos, cruel, violentos, brutalidade, atrocidade. Hoje provavelmente eles seriam considerados como crime contra a humanidade. Cortavam as pessoas em pastos com pedras, esfoliava as pessoas vivas. Mas Deus, quando alguém se arrepende e chega a Deus, o perdão alcança. O perdão de Deus, Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Olha, muita gente fica assim: ah, fulano fez tanta coisa, e agora diz que está na igreja, diz que é santo. O Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para aqueles que precisam dEle. Isaías capítulo 1, versículo 19: ainda que os seus pecados
pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã. O desejo de Deus é perdoar. Deus quer te perdoar nessa manhã. Deus quer te restaurar nessa manhã. O Senhor conseguiu amar os ninivitas e os perdoou. Imagine você. Aceita o perdão de Deus hoje? Aceita a restauração de Deus hoje? Aceita o chamado de Deus hoje? Não fuja como Jonas fugiu. Não se esconda de Deus. Não arrume desculpas para não servi-lo, para não adorá-lo, para fazer sua obra. Permita que Deus te use, seja um canal de bênção na vida das pessoas, seja um canal de bênção na vida dos seus amigos, seja um canal de bênção na sua família, seja um canal de bênção na sua igreja. Seja a voz de Deus nessa sociedade corrompida, distanciadas de Deus. Seja a voz de Deus na sua casa, a mãe que direciona, o pai que direciona, a mãe que ama a Bíblia, o pai que ama a Bíblia, que ensina os filhos a amarem a Bíblia. Não deixe os seus filhos passarem um dia sequer sem ler a palavra, sem buscar a Deus, sem amar a Deus. Que Deus restaure sua vida, que Deus restaure sua casa, que Deus restaure suas emoções, que Deus restaure você. Ó meu Deus, em nome de Jesus, olha por essas vidas, por todas as pessoas, ó Deus, que neste momento são alcançadas pela sua palavra. Abençoa-os, repreende os males, traz restauração, Senhor, traz vida. Ó, em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro vida nesta casa, ânimo nesta pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, ministro as bênçãos, o milagre do Senhor na vida desta pessoa, pela misericórdia do teu nome, Senhor. Que haja perdão de pecados, que haja libertação, que haja cura, que haja milagres, ó Deus. Alcance estas vidas, liberta dos vícios. Ó Senhor, traga o filho de volta para casa, traga a esposa de volta para casa, o marido de volta para casa. Ó Senhor Deus, onde há quebrantamento, onde as pessoas se convertem à bênção do Senhor. Como ministro do Senhor, eu abençoo o ministro nestas vidas, nestas casas, neste dia, em nome de Jesus, ó Deus, que a alegria do Senhor entre nesta família. Te agradeço, ó Deus, pela sua presença, em nome de Jesus, amém. Permita Deus te restaurar hoje, porque Ele é o Deus do perdão. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.